iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar com a professora doutora Liliane Cristina Coelho sobre o papel das mulheres nos templos egípcios. Confira! Liliane, obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez e estar aqui conosco no programa Presença e Harmonia. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer, estar aqui com vocês. Bom, falamos bastante sobre o Akhenaton e hoje vamos para um caminho totalmente diferente. Vamos falar sobre as mulheres no Egito Antigo. Eu já li em alguns lugares que as mulheres egípcias elas tinham uma liberdade um pouco maior se comparadas às romanas ou às gregas antigas, por exemplo. Isso procede? Se a gente for acreditar no Heródoto, procede, O Heródoto ele diz no livro dele, durante a sua viagem pelo Egito, que no Egito as mulheres tinham tanta liberdade que elas trabalhavam e os homens ficavam em casa, que havia uma troca de papéis. Claro que não é bem assim, A gente sabe que ao longo de toda a história vão ocorrer muitas mudanças, a esse respeito, mas de qualquer maneira as mulheres egípcias elas tinham uma posição social diferenciada se nós compararmos as gregas e as romanas. Geralmente nós lemos que as mulheres gregas elas não tinham uma atuação política, Claro, elas atuavam nos templos, por exemplo, mas você não tem uma vivência como cidadã, digamos assim. Já as mulheres egípcias, por meio das representações, a gente vê que elas teriam uma posição social muito semelhante à do homem, em alguns casos. Claro que, quando nós vamos falar em títulos, por exemplo, os homens sempre aparecem com títulos pomposos, O escriba do rei, o inspetor do celeiro real, O vizir. As mulheres não, as mulheres geralmente têm títulos menos pomposos, como senhora da casa, O mais comum para as mulheres é senhora da casa. Mas nesse sentido até é um título bastante gratificante para elas, Já que nas próprias instruções, nos próprios textos literários, quando Ani, por exemplo, vai falar sobre as mulheres, ele fala que as mulheres devem ser muito observadas em suas casas, mas que o homem nunca deve dizer a ela, por exemplo, onde você colocou aquilo? Se você sabe que ela colocou no lugar correto, Então, a mulher como senhora da casa, ela vai ter um papel essencial dentro da sociedade egípcia, Não só na organização do contexto doméstico, na educação, dos filhos, mas também aí ela vai aparecer dessa maneira, nos monumentos onde ela é representada. E o homem não, ele vai ter vários títulos aí, Ele pode ser conhecido do rei, assim como uma mulher também pode ser conhecida do rei. Mas os títulos vão dizer aí que a mulher tinha realmente uma posição específica, porém diferenciada do que a gente pode dizer das mulheres gregas e romanas. E os templos egípcios, qual a importância deles para os egípcios antigos? Os templos eles estão cercados de toda uma especificidade no Egito, já que o templo é a casa do Deus, E o Deus ele permanece dentro do templo, ele só vai sair de lá em determinados rituais, como por exemplo a festa de Opete, onde o Deus sai do templo e navega pelo Nilo e vai até o outro templo, vai até a outra margem do Nilo. Então, os rituais, na realidade, eles são realizados dentro do templo, mas a população egípcia, de maneira geral, ela não tem acesso a esse templo. Quem vai ter acesso são os sacerdotes e são aqueles que têm poderíamos dizer, algum tipo de iniciação, para poder estar no templo. Existem lugares específicos até onde a população pode adentrar um templo, mas nos lugares mais sagrados, onde está o Deus na realidade, quem adentra é simplesmente o sacerdote. E claro, o templo ele vai fazer parte de todo um imaginário, e vai existir como se fosse um microcosmos. Dentro do templo se repete o ato da criação. Então o templo ele tem uma grande importância não só na religião oficial,
mas também em toda essa questão que vai envolver o mito, né, e a continuidade da sociedade. E que funções sacerdotais, então, eram realizadas no interior dos templos? São várias funções, né? Nós vamos ter vários títulos sacerdotais. O principal deles, né, é o pai do Deus, Itnecher, que é aquele sacerdote que vai poder estar mais próximo ao Deus. É ele quem vai realizar realmente o ritual junto ao Deus, né? Então ele vai oferecer, né, os alimentos, é ele quem vai trocar a roupa do Deus, né? É ele quem tem o contato direto. Porém, nós vamos ter outras funções sacerdotais mesmo, como o Remnecher, né, o servo do Deus, ou nós vamos ter o sacerdote Wab, né, que é aquele que é o mais simples, né, em toda essa cadeia sacerdotal, mas ele também tem essa função de estar dentro do templo. Além dos sacerdotes, é claro, a gente vai ter musicistas, vai ter cantores, ritmistas, né, e outras funções que estão relacionadas propriamente ao culto, mas que não especificamente vão mexer com o Deus, né? Mas que existem dentro do templo, né? Musicistas, dançarinos, cantores, ritmistas, que também vão fazer parte desse conjunto todo. E nesse sentido, existiu um clero feminino no Egito Antigo? Um clero feminino, nós não temos nenhum relato. Nós temos mulheres com títulos sacerdotais, né? Porém, essa condição ela muda muito ao longo da história. Então, enquanto no Reino Antigo, por exemplo, a gente vai ter mulheres mais participantes no templo e mulheres com títulos sacerdotais, ao longo do Reino Médio elas vão perdendo essa posição, digamos assim. E no Reino Novo as mulheres vão atuar mais nessas outras funções, como musicistas, como cantoras, como dançarinas dentro do templo, e não mais como sacerdotes, né? Nós tínhamos sacerdotisas com o título de Remet Necher, por exemplo, né? De servas do Deus, mas esses títulos remetem a épocas específicas da história egípcia, e eles não se perpetuam ao longo de toda a história. Então, no sentido de um clero, como a gente percebe um clero hoje, não há um feminino especificamente, né? Uhum. Mas as mulheres estão sempre atuando dentro dos templos, em diversas funções que não apenas a sacerdotal. Certo. E a atuação das mulheres nos ritos egípcios variou ao longo do tempo? Variou muito, né? Varia muito porque as mulheres ao longo do Reino Antigo, por exemplo, quando você vai ter títulos sacerdotais, elas vão atuar mais próximas ao Deus. Quando elas se transformam em musicistas, cantoras, elas vão ter esse papel ainda predominante, mas elas não vão atuar diretamente com o Deus. Em outros contextos, como o contexto funerário, você também vai ter a participação feminina, né? A mulher, não só as mulheres da família do morto, né, mas outras mulheres vão atuar também como musicistas, como cantoras, como carpideiras, né, já que elas vão chorar o morto, né, porque afinal 70 dias não é um tempo assim que você vai ficar sentindo tanto, né, o morto, então alguém tem que chorar para fazer a família restabelecer esse vínculo, né, e você tem também a participação de mulheres que vão atuar diretamente ali nesse momento funerário, né? Portando oferendas, estabelecendo essa conexão, né, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, as mulheres participam de diversos rituais, né, nesse ciclo. E que títulos ou ofícios eram mais comuns? Você falou das musicistas e cantoras, por exemplo, né? A gente acha, por exemplo, no material funerário delas justamente esses títulos? Encontra muitos, né? Inclusive no período de Amarna é bem comum se encontrar cantoras, né? São Shemait, né? Shemait, o termo egípcio para as cantoras, ele é bem comum em várias estatuetas funerárias pertencentes
cantoras do templo, né? Nós vamos ter diversas cantoras de Amon, atuando no templo de Amon em Tebas, né? E nós vamos ter também diversas cantoras de Aton, atuando nos templos dedicados ao Aton em Akhetaton, né? E vai aparecer justamente o título, né? Shemait Nei Men, Shemait Nei Ten, nessas estatuetas funerárias. Então, as cantoras, elas são bastante representadas, né? Inclusive, há algum tempo foi encontrada uma tumba no Vale dos Reis, né, a KV-64, onde se identificou uma cantora de Amon, né? Não só pela inscrição no ataúde, mas também por uma pequena estela funerária que foi encontrada na tumba, onde ela está cultuando o deus, né? E ela leva o título de cantora de Amon, nesse monumento, né, na própria estela. Então você vai ter uma atuação aí que é bastante relevante dessas cantoras, né? E claro, os musicistas também, o título de musicista vai aparecer com bastante frequência também. E tem símbolos específicos, então, das cantoras ou das musicistas, quando elas são representadas? Tem, não só a legenda, né, onde vai aparecer o título, mas as musicistas, elas vão aparecer acompanhadas de instrumentos musicais, né? Os mais ligados ao templo vão ser o sistro, né, que é relacionado à deusa Hathor, e também o colar Menat, relacionado à mesma deusa, né? Então a gente vai ter esses dois objetos bastante representados nas mãos dessas mulheres que atuam no culto dentro do templo, né? E isso em diversos contextos, inclusive no contexto funerário a gente vai ter objetos relacionados à deusa representados juntos a essas mulheres, né? Mas no que tange aos instrumentos mesmo, vão aparecer cistros, vão aparecer esses colares Menat, vão aparecer também harpas, né? Existem as harpistas, tocadoras de oboé, né? E outras que tocam um instrumento de corda que é semelhante a um violão, né? Mas elas tocam esse instrumento que agora não me recordo o nome, né? Então vai ter toda uma simbologia. Existe uma outra deusa também, a Meret, que vai estar relacionada a esse universo do templo e das mulheres que atuam dentro do templo, que normalmente ela é representada num gesto como se ela fosse bater palmas. Então ela é mais associada às ritmistas, né? Quando aparecem nas imagens as ritmistas ou com as mãos nessa posição, ou mesmo com as mãos nessa posição, né? Ou em posições aí que estariam relacionadas então ao bater palmas, ao acompanhar o ritmo da música que é produzido por esses instrumentos musicais, né? E claro, as bailarinas, né, também vão aparecer nesse contexto, em representações aí em tumbas, por exemplo, você tem todo esse conjunto, todo esse pessoal reunido, né, e sempre a presença dos instrumentos musicais que vão aparecer junto às musicistas, né, junto às cantoras vai aparecer sempre a sinalização de que ela é uma cantora do Deus, né? E a própria posição, as mãos, né? Quando próximas à boca, próximas ao ouvido, né? Que vão indicar aí que são pessoas que estão envolvidas com a música dentro do ritual. A gente tem no Museu Egípcio a múmia Totimeia, e que a gente identificou ela como uma servidora de Ísis. Nós podemos dizer que ela teria sido uma cantora ou uma musicista associada a um dos templos da deusa? Provavelmente, né? Porque na época da Totimeia, no período tardio, né, você já não tem o título de sacerdotisa. Então, identificá-la como uma sacerdotisa seria um pouco demais, digamos assim. Mas com certeza ela teria uma atuação como musicista ou como cantora, né? Ou mesmo como bailarina, mas uma servidora dentro do templo da deusa, né? Então ela estaria relacionada com esse universo da música dentro do templo da deusa, né? Qual templo? Daí é difícil, porque como ela foi encontrada na região tebana e em Tebas não existem templos dedicados especificamente à deusa Ísis,
daí já a gente vai por outro caminho, né? Que daí poderia ser que ela atuasse, por exemplo, num templo que já não restam vestígios, ou num pequeno templo dentro do próprio complexo de Amon, em Tebas, né? Então, mas daí a gente já segue por outro caminho, né? Que não é o de hoje. Sim. Né? E você falou que os dois instrumentos, como o sistro, o menate, eles trazem símbolos da deusa Hathor. Tem alguma relação em especial entre a deusa com esse ofício, né, de como cantora ou musicista? Ela é a deusa da música, não diria, mas o filho dela, o deus da música, né, o deus I. Mas ela é a deusa que está relacionada aos prazeres, ao amor, né? Então, todos os objetos que estão relacionados a ela, eles vão ter esse intuito. Por exemplo, eu falei em representações de outros objetos relacionados à deusa que aparecem nas estelas funerárias. Muitas estelas, durante o Reino Médio, vão ter representações de cabos de espelho. Esse cabo de espelho ele pode estar saindo de dentro de uma cesta, por exemplo, né? Você vai ter a cestinha com o cabo de espelho. Não há nenhuma outra identificação junto à mulher que tem aquela cesta, né, de que ela seria uma servidora da deusa Hathor, por exemplo. Mas esse espelho, que é um objeto relacionado à beleza, relaciona diretamente essa mulher ao culto da deusa Hathor, né? Seja ele um culto oficial dentro do templo, ou mesmo um culto doméstico, né? Mas ela está relacionada diretamente. E o próprio sistro, muitas vezes, ele tem o formato da cabeça da deusa Hathor. Ou ele tem uma cabeça humana com as orelhas da vaca, ou ele tem a cabeça da vaca mesmo, né? A representação da própria deusa está no sistro, né? Justamente por causa dessa relação da deusa com a alegria, com o amor, com os prazeres, né? E a relação também do filho dela, que seria o deus da música, né? O deus I. E Liane, as rainhas, elas têm alguma função, algum papel especial também nos cultos? Tem. As rainhas vão ter também um papel especial, né? Não só como a grande esposa real, né? Onde elas vão acompanhar o faraó, então, em alguns rituais, mas principalmente em alguns momentos você vai ter funções sacerdotais ligadas diretamente às rainhas. Durante o Reino Novo, por exemplo, é bem comum o título de mão do Deus ou de esposa do Deus, né? Esse título geralmente é dado às rainhas, né? Então, geralmente é a rainha que vai ser essa sacerdotisa principal, digamos, do Deus, né? Que pode ser aquela que vai realizar o culto, mas o culto realizado por essa rainha, ele é diferente daquele culto oficial, ritual, que é realizado todo dia no templo, né? É um culto específico relacionado à figura da rainha, isso no Reino Novo. Quando a gente tem a passagem para o terceiro período intermediário, a gente vai ver o surgimento de um novo título, que é a Divina Adoradora, né? Normalmente relacionado ao deus Amon. Nesse caso, essa figura, geralmente ela vai garantir uma sucessão tranquila no trono, justamente porque nós estamos num período intermediário, que é um período de descentralização, digamos assim, do poder. Claro que, não entrando em termos específicos, mas de qualquer maneira a gente tem vários centros de poderes, né, cada um querendo atuar como poder principal, e essa divina adoradora, ela vai influenciar então para que nós tenhamos uma passagem tranquila de um faraó para o outro durante esse período, principalmente quando se relacionam às divinas adoradoras de Amon, né, que são aquelas que vão estar relacionadas ao culto do principal deus, né, do grande deus que é o Amon, né? Então, elas vão ter esse papel. As divinas adoradoras, elas são muito representadas, né? Nós temos uma muito importante que é a Caromama, né, que justamente vai ter esse papel, então, de conciliar, né, o sagrado com o poder humano, né, com o poder mortal, digamos assim, para tranquilizar essa sucessão.
né? De qualquer maneira, ela vai ter uma atuação dentro do templo, ela vai ser a principal sacerdotisa do Deus, digamos assim, mesmo que ela não tenha o título sacerdotisa, ela tem o título de divina adoradora. Você só pode, assim, para a gente ter uma ideia, localizar um pouquinho essas rainhas, quem seriam os faraós, né, seus esposos? A Ti é a esposa de Amenhotep III, né, mãe do Akhenaton, e Nefertiti é a esposa de Akhenaton, então aí 18ª dinastia, né? E a Nefertari, ela é esposa do Ramsés II, né, que é Ramsés o Grande, né? Então ela também tem uma atuação aí bastante significativa. E a Nefertari, especificamente, ela tem uma aproximação muito grande com Hathor, né? Porque quando Ramsés manda construir os 2 grandes templos em Abu Simbel, um é dedicado a Ra, e a ele, claro, né, divinizado em vida. E o outro é dedicado a Nefertari e a deusa Hathor, né? Então a gente vai ter uma relação muito próxima aí, né, da Nefertari com a deusa. E, claro, ela tem uma atuação essencial dentro do governo também de Ramsés II, né? Isso já se referindo aí a um dos últimos grandes reis da 19ª dinastia. E você comentou um pouquinho para a gente sobre as carpideiras. E minha pergunta é se essa atuação religiosa feminina também estava presente nos cultos funerários. Nos cultos, não de uma maneira tão presente assim como as carpideiras, né? Mas você vai ter uma atuação, sim, dentro do culto, especialmente quando a gente tem os festivais. Daí sim, você vai ter várias mulheres que acompanham o cortejo, né? E vai ter toda uma relação aí da mulher com o culto ao Deus, né? Mas é mais nos festivais. Dentro do templo é mais restrito, né? É aquele universo mais fechado. E Liliane, aqui no Brasil, já que a gente está falando de cantoras, musicistas, nós temos algumas representantes dessas mulheres no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Você pode contar para nós um pouco? Sim, lá no museu nós temos ao menos 2 representantes aí dessa categoria, né? Nós teríamos a Khamon Insu, que é uma cantora de Amon, né? Nós temos a múmia ainda dentro do ataúde, né? Ela não foi tirada. E essa múmia foi dada de presente a Dom Pedro II quando ele esteve no Egito, né? Ficou durante muito tempo no escritório dele e só posteriormente é que ela foi realmente parar no museu, né? Mas hoje ela é uma das peças mais famosas do Museu Nacional, né? E carrega esse título, né? No ataúde dela tem lá o título de cantora de Amon, né? Khamon Insu. E temos também uma estátua, né, que muitos comparam a Caromama, né, uma estátua bastante grande de uma divina adoradora, né, que também faz parte dessa coleção que foi trazida pelo Dom Pedro II. Né, essa estátua de divina adoradora também foi ganha por ele, né, e doada por ele ao Museu Nacional. Então são 2 grandes representantes aí, além da Totimeia, né, que nós temos aqui no Brasil, né, dessas mulheres que atuaram nos templos egípcios. E nos poucos casos que nós tivemos de rainhas que assumiram como faraós, como fica a atuação delas nos templos? Nesse caso, é uma pergunta bem interessante. Por quê? Porque nesse momento a rainha é faraó. O faraó é o principal sacerdote dos deuses, então ele tem que estar presente, ele tem que fazer o culto a todos os deuses, né? Os sacerdotes que atuam no templo são simplesmente seus representantes, mas o faraó é o grande sacerdote. Nesse momento, como a rainha é a faraó, né? Ou existe uma faraó mulher, ela é a sacerdotisa principal. Né? Então nós vamos ter uma figura totalmente diversa desse universo masculino, digamos assim, que é a atuação no culto oficial, né? E a mulher ela vai então aparecer como a sacerdotisa principal, essa rainha.
Isso vai acontecer, por exemplo, claro, com Hatshepsut vai acontecer, porque afinal ela teve um governo bastante extenso, né? Mas o melhor exemplo para a gente trabalhar realmente é a Neferu Sobek. Né? Neferu Sobek, ela é a última rainha da 12ª dinastia. Então ela vai governar em torno de 1700 e alguma coisa, né, 1750 por aí, 1730, né? E ela, diferente da Hatshepsut, ela tem toda uma titulatura feminina. Então, ela não é o rei do Alto e Baixo Egito, ela é rainha do Alto e Baixo Egito, né? Assim como ela é a Horus vivo. E isso é muito interessante, ela é a Horus. Então, nesse momento, ela se transforma nesse deus, né? E ela é a própria representante de Horus na Terra, e por isso ela vai fazer o culto. Ela está associada ao sacerdote principal. E todos os sacerdotes vão estar sob o controle dela, então, e vão ser representantes dessa rainha, né? Então, é um papel completamente diverso aí que a gente vai ter. Em poucos casos, claro, né? A gente pode contar nos dedos aí, talvez Nitocris lá no Reino Antigo, Neferu Sobek, que é a Neferu Sobek, se não me engano, é a única rainha que vai aparecer nas listas reais, né? Porque afinal Hatshepsut é considerada uma usurpadora, né? E depois a gente vai ter Taurzet, né? E, claro, no final da história egípcia lá um monte de Cleópatras, né? Mas nesse momento, né? Quando a história egípcia no período faraônico ainda está no cenário, digamos assim, essa rainha Neferu Sobek, ela vai ter realmente um papel diferenciado, né? E nesse caso, mais especificamente, ela vai ser a que controla todos os cultos em todo o Egito. Eliane, eu te agradeço bastante por você ter vindo aqui hoje, né, trazer mais um pouquinho do seu conhecimento. Eu é que agradeço, né? É sempre bom poder conversar sobre o Egito Antigo. Muito obrigada novamente. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presençaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!